Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o seu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te por aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram para Jericó. Amém? Toma o seu assento, por favor. Teríamos que ler muito este versículo ou este livro para podermos entender o contexto da mensagem. Mas eu creio que nós vamos percebendo enquanto ela for ministrada. Primeiro quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu sou o pastor Marcos. Eu sou filho espiritual do profeta Tony Calado. Sou pastor de uma das nossas igrejas. E pela graça de Deus estou aqui novamente para poder ministrar e passar um tempo com a igreja. Louvado seja Deus por isso. Agradeço a Deus pela vida do profeta, que é o meu pai na fé. Ele que é o homem que o Senhor colocou na minha vida para poder me abençoar. E tenho sido muito, mas muito abençoado pela vida dele. Também agradeço aqui os pastores locais, pastora Thaís, todos os obreiros. Louvado seja Deus. Amém? A nossa casa está bonita. Faz tempo que, creio que há um mês e tal que eu já não vinha. Estou com a minha esposa, o meu filho também. Louvado seja Deus por isso. Hoje eu quero falar exatamente sobre filhos de profetas. Quero falar sobre princípios de unção. Quero falar sobre isso. A nossa igreja é uma igreja que Deus colocou muitos dons. E uma igreja com muitos ou vários dons precisa aprender alguns princípios da unção. Aleluias. Então eu acredito que aqui tem muitos filhos de profetas. Tem muitos futuros pastores, futuros profetas. Aqui tem um povo muito abençoado e a promessa sobre esta terra, ela é muito grande. Eu acredito que Deus usará pessoas aqui dentro para poderem pregar o evangelho com o poder e a glória de Deus. Então, hoje enquanto eu preparava a mensagem, foi difícil na verdade, mas o Senhor ministrou para mim, fala sobre filhos de profeta. Então, eu estarei aqui a compartilhar algumas coisas boas que eu aprendi e tenho aprendido, porque ainda também sou filho espiritual nesse percurso todo e Deus tem se manifestado, louvado seja Deus. Eu quero dizer primeiro que todos nós em algum momento já desejamos ser usados por Deus. Uns de forma involuntária, outros de forma voluntária, mas pelo menos um dia na nossa vida nós já desejamos ser usados por Deus. Também quero dizer que toda tentativa não alcançada torna-se uma frustração. O que eu quero dizer aqui? Muitos de nós já jejuamos, oramos, buscamos a Deus à procura de um dom ou à procura de uma graça e não a encontramos. Ao não encontrarmos aquilo que nós queremos, nós nos frustramos, ficamos desesperados. Existem mesmo pessoas que desistem da fé. Outros desistem do ministério. Porque eles dizem assim: pastor, já orei tanto, já jejuei tanto, mas o Senhor não me agraciou com aquilo que eu buscava. A Bíblia diz que existem variedades de dons. A profecia, palavra de conhecimento, libertação e tantos outros dons são bíblicos. Então hoje eu vim aqui para poder te mostrar um caminho que, se nós tivermos sabedoria, será bom para nós verdadeiramente sermos usados por Deus. A primeira coisa, e eu sempre sou questionado sobre isso, quando eu prego ou ensino sobre isso, é sobre a primeira fonte de autoridade na igreja. Eu quero dizer que a primeira fonte de autoridade na igreja é Jesus. Eu acredito que ninguém iria para uma igreja onde Jesus não está.
Todos nós estamos aqui porque nós reconhecemos que Jesus está aqui. É por isso que nós estamos aqui. E graças a Deus, ou parabéns para você, porque você está muito bonito na presença do Senhor. Quando você hoje preparava a sua roupa, você talvez veio do trabalho, você disse assim: eu vou para aquele lugar porque eu sei que Jesus está lá. Então a primeira fonte de autoridade na igreja é Jesus. Mas precisamos perceber que Deus usa homens para abençoar homens. Em nenhum momento nós veremos anjos em forma natural ou na sua forma de criação a abençoar pessoas. São homens que Deus usa para abençoar pessoas. Essas pessoas, esses homens, eles podem ser chamados de pais na fé, podem ser chamados de mentores, podem ser chamados de professores, podem ser chamados de instrutores, independentemente da sua região ou a forma como você quer interpretar isso. A Bíblia diz que o profeta Elias tinha uma escola de profetas. A escola de profetas do profeta Elias, com certeza, seria o canteiro profético da sua época. Nós precisamos entender que a Bíblia é profética, o mundo é profético e nós somos proféticos. Em todos os momentos, o Senhor levanta uma geração profética. Dentro dessa geração profética que o Senhor levanta, existem alguns requisitos, existem algumas coisas que eu hoje quero compartilhar com a igreja. A Bíblia então nos ensina que Elias, tendo uma escola de profetas, chegou um dia em que ele começou a sentir no seu espírito que os seus dias na terra já estavam a diminuir. Elias teria que ser arrebatado. Ele então, andando por ali, encontra um jovem chamado Eliseu. Eliseu, segundo a palavra, quando Elias o encontrou, ele estava cuidando dos animais. E Elias chega até ele e diz assim: olha, siga-me. E ele diz assim: Elias, por favor, permita-me que eu vá despedir dos meus pais. E Elias permite. Ele vai despedir-se dos seus pais, pega nos animais, faz um churrasco. Já que estou no Brasil, vou usar esse termo, né? Nós aqui no Brasil gostamos de churrasco. Então aí Eliseu pega nos animais, faz um churrasco, dá ao povo e ele segue Elias. Mas na verdade, Eliseu não era o único filho de profeta. Porque a Bíblia já diz que Elias tinha uma escola profética. Chegou o momento então em que o Senhor começa a ministrar para Elias, dizendo assim: chegou o momento do seu arrebatamento. Aí começa o ministério do grande profeta Eliseu. Deixa eu dizer uma coisa: todo líder maduro deve ter capacidade de gerar líderes. Quando um líder não gera líder, coloca em causa até mesmo o seu chamado. Quando um líder não gera líderes que façam ou que sejam imagem daquilo que ele é, daquilo que ele representa, então coloca o seu chamado em perigo. Jesus preparou 12 líderes. Jesus preparou 12. Entre os 12, perdemos um, que é o Judas, mas os 11 permaneceram. É por isso que nós estamos aqui até hoje. Ouvimos o evangelho que pregou Pedro. Ouvimos o evangelho que pregaram os discípulos de Jesus. Então Eliseu, percebendo isso, ele começa aqui um processo muito lindo. A primeira coisa que nós precisamos perceber: não é fácil ser filho. Ser filho não é fácil. Eu sei que aqui tem muitos pais começam a perceber que os seus filhos, parece que quanto mais crescem, mais rebeldes eles tornam-se, né? Parece que os filhos só são bons quando são crianças, bebês, porque chega uma fase que eles tornam-se rebeldes, eles não querem obedecer. Por quê? Porque não é fácil ser filho. Assim como não é fácil ser filho naturalmente, também não é fácil ser filho espiritual. Ser filho espiritual, na verdade, exige muito mais do que um filho natural. Por quê? Porque as coisas espirituais só são compreendidas no espírito. Então ninguém pode dizer que é filho espiritual se não estiver no espírito. E para estar no espírito exige uma certa disciplina. E nós, como filhos, somos muito desobedientes.
Os filhos hoje não querem obedecer. Aliás, os filhos até acham que os seus pais são caretas, né? Creio que seja esse o termo. Eles dizem, se o senhor soubesse a época em que nós vivemos, o senhor está meio desatualizado. Mas deixa eu lhe explicar uma coisa. Você pode pensar que você está na melhor época do seu pai, mas existe experiência, existe conhecimento que o teu pai tem para te ensinar, independentemente de quem você seja. Deixa eu dizer assim, em outras palavras, existem muitas pessoas, por causa da sua capacidade, por causa do seu conhecimento, por causa da sua maturidade suposta, eles não estão em condições de serem filhos espirituais de ninguém. São pessoas desobedientes, sem princípios, que não conhecem o verdadeiro evangelho. Por quê? Você vai perceber, por mais usado que você seja, Deus colocará alguém na sua vida para te mostrar algo que você nunca provou. Olha só, eu sou usado, parabéns para você. Mas você precisa perceber, para cada unção existe um mentor. Para cada unção existe um progenitor. Alguém que nos abre o caminho, que nos mostra os perigos. E a Bíblia então começa a dizer que Eliseu teve a graça de ser pastoreado por Elias. Teve a graça de ser alicerçado por Elias. Eliseu ganhou tamanha graça que ele foi muito mais usado do que o seu mentor. A capa de Elias esteve sobre ele e ele fez muitos milagres. Então vamos à nossa mensagem de hoje. Falar sobre filhos espirituais, estamos a falar de pessoas que representam o DNA espiritual dos seus pais. O que nós estamos a dizer? Todo filho verdadeiro é parecido com seu pai. Pode não ser no dom, mas é parecido no caráter. Deixa eu explicar uma coisa. Existe um grande perigo naquelas pessoas que vêm à igreja dizendo assim: eu quero ser usado como profeta Tony Calado. Só que o profeta Tony Calado não tem apenas dons. O profeta também tem caráter. Significa o quê? Você pode levar dom, mas sem caráter, o dom que você levou, ele servirá para a tua própria destruição. Por quê? Perceba que a Bíblia diz, existia um jovem chamado Geazi. Geazi, assim como Eliseu era o canteiro ou a canteira de Elias, Geazi seria a canteira ou o canteiro de Eliseu. Ele bebeu de Eliseu, andou com Eliseu, aprendeu com Eliseu, queria tudo de Eliseu, mas não tinha o caráter de Eliseu. Você lembra quando apareceu Naamã, 2 de Reis capítulo 5? Naamã veio e ele automaticamente corrompeu-se. Por quê? Porque existe um grande perigo quando nós somos filhos espirituais de grandes homens de Deus. Em todo momento você será tentado a ponto de largar a sua paternidade. Em todo momento. Quando você começar a ser usado, Satanás vai levantar pessoas para começarem a te cobiçar. Você vai receber muitas propostas. Por que você também não abre a sua igreja? Por que você precisa se submeter? Você já cresceu, você já é adulto. Mas quem tem sabedoria, ele conhece, ele reconhece a paternidade que tem e ele honra essa paternidade. O que você honra, você recebe. O que você não honra, você nunca receberá. É possível você andar com um pai espiritual muito usado, mas você nunca ser usado por Deus. Por quê? Porque você não honra. O que significa honrar? Honrar significa respeitar. O que significa honrar? Honrar significa reconhecer. Em algum momento, nós precisamos reconhecer que existe um mentor na nossa vida. E por causa disso, o Senhor tem nos abençoado abundantemente em dons. Nos abençoado abundantemente na sua presença, na sua graça. Então todos nós queremos ser usados por Deus. Mas poucos conhecemos os caminhos para nós sermos usados. Existem dois caminhos aqui. O primeiro é você orar sozinho, Deus em nome de Jesus, fazer jejum e o Senhor te usar, que é muito difícil. Por isso eu comecei dizendo que muitos são frustrados no ministério. Por quê? Porque eles veem Deus fazer, eles dizem assim: eu também vou fazer. Profeta, quanto tempo de jejum você faz? Aí o profeta diz para ti: eu jejuo 4 vezes por semana. Aí você também começa a jejuar, sozinho, sem instrução.
é um caminho doloroso, é um caminho complicado. O mentor é a fotografia profética que Deus te deu. O teu mentor vai te ensinar os perigos da unção. O teu mentor vai te ensinar os perigos que existem no chamado. O teu mentor vai te ensinar coisas que com certeza nenhuma universidade do mundo te ensinará. Então significa que se o primeiro caminho é difícil, então vamos pelo segundo. Qual é? O caminho de mentorização. Perceba assim, para Josué existe, quem é o seu mentor? Moisés. Entenda o seguinte, para Eliseu existe um Elias. Entenda, para Pedro existe um Jesus. Para se tornar grande, para crescer, para amadurecer e para conquistar coisas espirituais, muitas vezes só a tua oração não é suficiente. O que é que nós estamos a dizer? Você ora, você jejua, você crê, você acredita, mas muitas vezes você precisa de um mentor que te mostrará o caminho curto e o caminho abençoado para que você possa viver as maravilhas do Senhor no seu ministério. Olha só, eu tenho aprendido tanto sobre paternidade espiritual, tenho aprendido tanto, o Senhor tem me ministrado tanto esse tempo que eu tenho estado debaixo dessa cobertura, que eu percebi que, na verdade, muitos falam sobre paternidade, mas poucos conhecem sobre paternidade. Muitos falam sobre paternidade. É possível nós estarmos em uma igreja onde todo mundo diz assim, verdadeiramente nós amamos, verdadeiramente nós queremos, mas na verdade nós não conhecemos nem sequer o que estamos a falar. Sabe por quê? Perceba uma coisa. Nos momentos difíceis, nos momentos de angústia, nos momentos complicados, aí nós notamos verdadeiramente quem entendeu a mensagem de paternidade espiritual. Por quê? Todo mundo vai dizer assim, mas vocês, eu já ouvi muito isso, por que vocês chamam de pai? Por que vocês têm que honrar assim? Eu digo, porque é assim mesmo. Porque Deus me abençoa assim mesmo. Quanto mais eu honro, mais Deus me dá. Quanto mais eu honro, mais Deus me usa. Quanto mais eu honro, mais Deus me dá graça. Por quê? O meu mentor, ele já conquistou coisas que eu ainda quero. E muitas vezes eu tenho conversas com ele, eu pergunto assim, como chegar ali? Ele diz assim, se fores para aqui, vai ser difícil. Se fores para aqui, vai ser fácil. Isso chama-se mentoria. Chama-se mentorização. Os filhos espirituais de hoje só querem dons. O que eles querem? Profetizar. Eles querem libertar pessoas. Eles querem orar pelas pessoas. Mas eles não entendem o princípio de honra. E eu disse assim, o filho verdadeiro é sempre parecido com seu pai. Como assim, pastor? Eu já explico. Ele é parecido no caráter. A forma como meu pai trata as ovelhas na igreja, eu também quero tratar da mesma forma. Existem filhos que afastam as ovelhas do rebanho. Aí o pastor trabalha tanto. Por quê? Todo pastor que não tem amor de almas não pode ser chamado de pastor. Pastor deve ter amor por almas. Um desejo ardente por almas. Eu às vezes pergunto assim, por que o profeta trabalha tanto? Às vezes é a semana toda. Ele faz live, faz tudo. Eu falo assim, por que ele trabalha tanto? E o Senhor me diz assim, porque ele tem amor por almas. Então nos momentos de angústia, porque todo mundo tem crise no ministério. A pastora Thaís, todos nós temos crise no ministério. Existem semanas que nós sentimos que não vale a pena. Existem semanas que nós sentimos, o que é que eu estou aqui a fazer? Por que tenho que fazer isso? Se você tiver um mentor que está no centro da vontade de Deus, quando você olhar para o seu mentor, você vai entender o motivo do teu chamado. Quando você olhar para ele, a busca que ele tem por almas, você vai dizer, Deus me chamou para ganhar almas para o reino de Deus. Deixa eu lhe explicar uma coisa, não seja filho de um pai que não sabe ser pai. Aleluias. Diz para o teu irmão, paternidade não é amizade. Fala para ele, paternidade não é amizade.
Fala para ele, paternidade é revelação de Deus. Paternidade é o quê? Como assim? Deixa eu explicar. Não, como eu sou íntimo da pessoa, então a pessoa passa a ser o meu pai espírito. Não é assim que funciona. Precisamos de revelação de Deus. Precisamos que o Senhor nos revela. Precisamos que o Senhor fale conosco. Que o Senhor coloque isso nos nossos corações. Porque quando você é filho espiritual, até você pode ser adulto. O teu pai espiritual pode ser mais novo do que você, mas você deve respeito a ele. Algumas pessoas, eles se submetem à paternidade porque eles são amigos. Cresceram juntos, né? Vieram da mesma igreja. Deixa eu lhe explicar. Isso não é o caminho para a paternidade. Precisamos de revelação. Quando Deus nos revela quem é o nosso pai espiritual, faça sol, faça chuva, nós permanecemos sempre na mesma visão. Um verdadeiro filho espiritual não divide. Um verdadeiro filho espiritual sempre acrescenta. O verdadeiro filho espiritual, ele não está causando problemas na igreja, ele está a unificar a igreja. Aleluias! Você percebe que Eliseu, todos os filhos do profeta disseram assim, nós não vamos. Ficaremos na outra margem. E Elias fala assim, Deus me chamou para Betel. Fica aqui, ele diz, não. Eu vou consigo. O que nós aprendemos com isso? O filho espiritual que está sempre ao lado do seu pai. Quando percebermos que um filho espiritual nunca está ao lado do seu pai, afasta-se do seu pai, alguma coisa está errada. As crianças, eu fiquei agora quase 2 meses fora. Quando eu cheguei na minha casa agora, notei algo muito estranho. O meu filho está na idade da imitação. Está na fase da imitação. E eu às vezes fico brincando com ele. Eu coloco assim a perna, ele também coloca. Aí eu fecho assim o meu casaco, ele também faz. Eu faço assim, ele também faz. Aí eu percebi muito mais sobre a mensagem que eu ia pregar hoje. Quanto mais próximo do teu pai espiritual você estiver, maior será a unção sobre a sua vida. Deixa eu lhe explicar 2 níveis de unção. Existe a unção por imersão e existe a unção sobre a atmosfera. Os verdadeiros filhos espirituais não estão na atmosfera, eles estão imergidos. Para que haja essa imersão de unção, nós precisamos de comunhão. Lembra-te dos apóstolos quando foram atravessar com o barco? Jesus ficou na outra margem e eles iam atravessando e veio o vento. Aí começou e Jesus vinha sobre as águas. Mas Jesus falou para eles, vocês vão. E eles foram sozinhos. E a tempestade quase os matou. Assim acontece com filhos espirituais que não amam a cobertura em que eles estão. O nome do teu mentor pode trazer para ti, muitas vezes, graça para crescer. Mas o caráter dele, que você está imergido, vai fazer com que você permaneça nessa graça. Por quê? Olha só. Podemos nós aqui hoje e agora fabricar pastor, sabia? Tem uma mensagem minha, fabricadores de pastores. Aí nós podemos fabricar pastores. E aí começa a dizer assim, eu sou filho do profeta Tony Calado. Assim como 7 filhos de Seva, você lembra na Bíblia, lá no livro de Atos? Eram filhos do sacerdote, mas não tinham nada de sacerdócio. Filhos de sacerdote, mas não tinham nada de sacerdócio. Até que chegou o momento em que a unção deles foi questionada. Apareceu a endemoniada. E falou para eles assim, e eles começaram a expulsar. Em nome de Jesus que expulsa Paulo. Aí a endemoniada diz assim, eu conheço Paulo, também conheço Jesus. E vocês quem são? Aonde é que nós estamos a dizer? Aonde é que nós estamos a chegar? Estamos a chegar no nível em que nós precisamos perceber, existe a imersão da unção e existe a atmosfera da unção. A atmosfera da unção, nós vimos o que aconteceu aqui por enquanto nós orávamos. O louvor adorava, os levitas adoravam e eles criaram uma atmosfera de cura. Uma atmosfera de libertação. Essa atmosfera de libertação, qualquer obreiro que estiver debaixo dessa cobertura, amando, ela pode tocar, pode pegar essa unção para ele. Então, quando você pega a atmosfera de unção, você precisa perceber que agora você precisa de imersão de unção. Porque a atmosfera
A atmosfera é criada, ela pode desaparecer, né? Talvez já aconteceu na sua vida, ou não. Você que está aqui ou lá em casa, você vem de um grande culto. Você que é pastor, vem de um grande culto. Você recebe tanto de Deus que quando você chega na sua casa, você fala assim: hoje vou orar pela minha esposa. Ou você ora por alguém, os demônios começam a manifestar. Você fala: uau, que poderoso. Mas depois de uma semana, aquilo já não acontece mais. Depois de um mês, já não acontece mais. Você pergunta assim: o que aconteceu? Você estava na atmosfera ainda. Você ainda não estava imergido. A imersão vem através de comunhão. Quando nós comungamos, quando nós aprendemos. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Todas as vezes que estou com o meu mentor e ele está a pregar a palavra de Deus, a primeira coisa que eu faço, eu fico sentado, cruzo a minha perna, em outras palavras dizendo assim, fico relaxadamente e eu quero ouvir todas as palavras que saem da boca dele. Eu quero lhe ouvir a pregar. Eu quero que ele pregue, eu quero que ele fala. Então muitas vezes eu fico assim, olhar para todo mundo. Agora eu nem estou aqui. O pai está na casa. O pai chegou, eu também sou filho. Aí eu fico a ouvir. E ele prega, ministra. Eu falo assim, que bênção. Começo a tomar posse. Começo a receber o que tem que receber. Por quê? Porque é o momento de ser imergido. É o momento de experimentar o que nós nunca experimentamos. Para vivermos o que nós nunca vivemos. Eliseu, ele percebeu logo que Elias tinha um manto poderoso. Elias tinha um manto forte. Os filhos do profeta ficaram no outro lado. Eliseu disse, não, eu irei contigo onde for. Não, mas você deve ficar aqui. Ele disse, não. Deixa para o teu irmão, nunca larga o seu mentor. Fala para ele, não abandone o seu mentor. Fala para ele, porque a capa da unção que ele tem, você precisa vestir ela. Você precisa o quê? Você precisa. Os filhos do profeta não perceberam isso, ficaram todos afastados. Eliseu disse, eu vou. E quando Elias subiu, a quem deixou a capa? A Eliseu. Elias podia deixar muitas coisas. Ali Eliseu percebeu que Elias subiu e disse assim, eu só quero a capa. Porque a unção não morre. A unção permanece. A unção é usada. Deixa eu lhe explicar uma coisa. A unção começa aqui, ela transfere para aqui, 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 transfere para aqui. A unção não morre. Diz para o teu irmão, a unção não morre. A unção não quer? Agora deixa eu lhe explicar uma coisa. Quando não houver pessoas preparadas para receber a capa da unção, aí acontece o que aconteceu com Eliseu. Você lembra que a Bíblia diz, havia um homem morto, caiu nos ossos do profeta. Eu não sei se isso é um alimento pesado demais. Sabe por que quando o morto caiu nos ossos do profeta, ressuscitou? Porque Geazi, que devia herdar a unção, não herdou, não recebeu. Então a unção, quando ela não é transferível para ninguém, ela fica nos ossos. A unção permanece. A unção é para a eternidade. Então você queira tudo do seu mentor, mas não se esqueça de receber a unção. Queira tudo dele. E quando você for pedir, peça tudo, mas diga assim no final, me dá um pouquinho dessa unção. Me dá um pouquinho dessa quê? Unção. Só um pouquinho. Ora por mim, por favor. Aí você, ora por mim, por favor, pai. Você vai toda hora pedir oração, por quê? Só eu sei por quê. Porque eu quero essa unção. Diz para o teu irmão, você está pronto para receber a unção desse ministério? Pergunta para ele, você está pronto para viver a unção desse ministério? Aleluias. O que faz a unção? A unção abre portas que o homem não abre, sabia? A unção de Deus abre portas que o homem não abre. Existem coisas que você vai lutar sozinho, não vai dar certo. Bastava um homem ungido, bastava uma pessoa ungida, bastava um pouco de unção. A unção vai apresentar pessoas que o homem natural não pode te apresentar.
A unção vai te mostrar coisas que o homem não pode te mostrar. Então toda a igreja que não busca por unção, que não entende sobre a unção, que não conhece a unção, não sei se pode ser igreja. A unção despedaça o jugo. E naquele dia o teu peso será tirado dos seus ombros. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Isaías 10, 27. Então significa o quê? A unção, ela é importante na igreja. Precisamos de unção, precisamos de homens ungidos. Precisamos de mulheres ungidas, precisamos de obreiros ungidos. Para nós recebermos essa unção, precisamos entender sobre paternidade espiritual. Aleluias! Qual é o erro que você nunca pode cometer? Nunca se compare ao seu mentor. Não, não faça isso. Sabias que tem filhos espirituais que são mais usados que os seus pais? Tem filhos espirituais que têm igrejas maiores do que os seus pais. Por que eles permanecem? Nunca se compare com o seu mentor. Eu também já prego bem. Também já canto bem. Também já faço isso bem. Parabéns para ti. Louvado seja Deus. Mas não se esqueça do teu mentor. Por quê? Quando o homem, isso é uma característica dos verdadeiros pais espirituais. Eles conseguem perceber quando o seu filho vai cair. A Bíblia diz, antes da queda vem a soberba, vem um orgulho. Então eles começam a ministrar à igreja, começam a ministrar para os obreiros, começam a ministrar para os pastores. E nós vamos perceber que quem tiver a semente errada, começa a dizer assim, eu vou sair da igreja porque o profeta pregou sobre aquilo. Sabe por que o profeta pregou? Por causa do teu futuro brilhante. O verdadeiro pai, quando ele percebe que é um perigo, ele antecipa. Então às vezes ele já começa a perceber, através da sua mensagem, através do seu vestir, através da sua forma de estar, que alguma coisa está errada contigo. Então ele começa a ministrar para ti. Só que ali entra o espírito de rebeldia. Eu também já sou. Eu também já posso. Eu conheço pastor que dizem assim, agora é meu tempo também de me respeitar. É meu tempo também. Quando eu cheguei, todo mundo, eu respeitava. Agora também é meu tempo de me respeitar. Deixa eu lhe explicar uma coisa. O verdadeiro servo sempre servirá aos outros. A maior alegria do servo é ver o irmão que veio doente na igreja sendo restaurado. É ver o irmão que veio de rastro na igreja sendo restaurado. O servo não deve desejar ser servido. O servo deve aprender a servir os outros. Então deixa eu lhe explicar uma coisa. Tem coisas que são difíceis, muito difíceis. Mas você precisa aprender que enquanto você for servo, você precisa obedecer. Aleluias! Orgulho na unção não funciona. O orgulhoso não aprende. O orgulhoso murmura. O orgulhoso reclama. O orgulhoso fala assim, não posso, não dá, não quero, não... Deixa eu lhe explicar uma coisa. Alguém quer ser ungido. E aqui, eu acho que fizemos aqui agora a escola de profetas. Que é uma bênção a escola de profetas. É uma bênção a escola de profetas. Mas vais perceber, aqueles que forem mais, com o coração mais aberto, aqueles que forem mais fiéis, serão os futuros profetas. Mas aqueles que não forem, é como se a unção caísse pelo chão. Nunca viverão o melhor de Deus. Mas eu fiz todas as escolas de profeta, fiz todos os jejuns que o profeta falou. Está certo, mas o teu coração não está pronto para isso. Porque a unção é preciosa. Unção não é ouro, não é prata. Unção é presença de Deus. Unção não é, olha só, unção não é. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Às vezes eu vejo assim, os pastores são isso, são aquilo. E eu pergunto, quanto você acha que custa a unção? Unção não tem preço. Eliseu percebeu que a unção não tem preço quando o general tentou corromper ele. Ele diz assim, eu trouxe muitos presentes para ti. Ele diz assim, vai apenas tomar banho no Rio Jordão, mergulha 7 vezes. Eu não quero nada do que você tem, porque a unção que eu tenho não tem preço natural.
Geazi não percebeu isso, falou assim: não, eu quero isso. O mesmo aconteceu com Judas. A mulher coloca o azeite precioso. Ele vai dizer assim: meu Deus, que desperdício. Deixa as pessoas darem honra para o seu pai. Permita. Deixa as pessoas honrarem o teu mentor. Não seja uma pessoa ciumenta, deixa honrar. Eu quero ter com o fulano, tá bom, tá aí, pai. Deixa as pessoas honrarem o teu mentor. Porque o que ele tem, na verdade, não tem preço. A unção que ele carrega não tem preço. Você lembra o que aconteceu com Absalão? Absalão não percebeu que o ungido era Davi. Ele era apenas filho de Davi. Era apenas filho do ungido. Aí as pessoas tentavam ir ter com Davi. Ele falava assim: não, o meu pai está muito ocupado. Mas o rei Davi não falou isso. Existem filhos espirituais assim. Por isso não crescem. O que vai corromper a unção? Dinheiro corrompe a unção. Fama corrompe a unção. Posses corrompem a unção. Tudo isso corrompe a unção. Então nós, como filhos espirituais, precisamos ser vigilantes a essas coisas. Nós nunca somos tão grandes na presença do nosso Pai. O filho sempre é filho. Independentemente de onde ele estiver, sempre será filho. Aprenda isso. Você está aqui hoje como obreiro, você amanhã será pastor. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, aonde Deus quiser, você irá para lá. E Deus quer mandar que você vá para lá. Deus quer te usar naquele lugar. Mas lembra-te, o filho nunca deixará de ser filho. Assim como os filhos naturais nunca deixam de ser filhos espirituais também. Não seja um homem que só queira a unção, queira a presença de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus. E hoje eu vim aqui para partilhar consigo essa mensagem em nome de Jesus. Essa é a palavra do Senhor.